Você já ouviu falar de Billy Graham e sobre sua prevenção ao assassinato de reputações? Se não ouviu, você deveria. Bem-vindo ao canal Vida Cobra. Você pode me chamar de CPMF, seria o seu anfitrião. E hoje vamos falar sobre como Billy Graham está ressoando no século XXI. Na nossa página inicial temos o nosso trailer do canal, que é o vídeo Mercado Sexual 01, e depois tem as regras de interação aqui do canal. Dê uma olhada e assim vamos ficar todos na mesma página e assim vamos aprender e crescer juntos. Direto ao assunto. Billy Graham é um dos grandes nomes do televangelismo mundial. Aqui na tela aqui que está sendo gravado, você tem um breve resumo dele. Ele foi um pastor batista norte-americano. E ele foi tão influente na época dele que basicamente ele foi o primeiro pastor protestante americano. Ele pregou para a rainha da Inglaterra, a Elizabeth. Aqui está hoje no trono, né? Acho que é Elizabeth. Então ele foi convidado a pregar. Inclusive naquela série The Crown da Netflix, mostra essa história de quando ele foi convidado a pregar na catedral lá do governo inglês. E o Billy Graham, ele era famoso porque ele interagia com muitos artistas, muitos presidentes. Ele, inclusive, acho que ele pregou pela Marilyn Monroe. Mas nada disso importa, a não ser o que é chamado da forma como ele se preveniu. Porque como ele era um pregador itinerante, já naquela época, 1950, 60, tinha o costume de escândalos envolvendo pregadores itinerantes, onde esses homens que iam de cidade em cidade acabavam caindo na tentação e praticavam o coito com as locais. Lembrando, eles eram homens de destaque e se você já foi um homem em uma posição de destaque, por menor que seja, nem que seja dar aula num cursinho de alfabetização para adultos à noite, você vai acabar chamando a atenção de uma ou outra pessoa. E ele, percebendo que tinha esse problema, porque a maioria dos ministérios e carreiras desses pregadores nessa época, eles acabavam assim que estourava um escândalo sexual. Poderia ser verdade, poderia ser mentira, mas para o escândalo ser configurado, bastava esse homem ser visto sozinho com uma mulher. E aí era o suficiente para levantar as suspeitas, já que era uma prática muito comum. E aí o que o Billy Graham decidiu? Ele cunhou uma regra de ferro. A regra de ferro dele, deixa eu ver se está aqui, está aqui, era onde ele deveria se esquivar de interações e tentações com o sexo oposto. Cara, o Billy Graham, ele é um homem alto. Ele era um homem alto. Dava pra ver que era a geração antiga, né? A geração de homens com alta testosterona. Então o Billy Graham, ele sabia que se forçasse um pouquinho, ele ia passar o cerol. Ele nunca se enganou sobre isso. E o Billy Graham, com essa regra de ferro que ele tinha, ele só interagia com mulheres se a esposa dele estivesse presente. Ele era um pastor, então ele obviamente era casado. Então ele não almoçava sozinho com as mulheres, ele não entrava, por exemplo, se ele tivesse que fazer alguma consulta, alguma mulher pedir aconselhamento, a esposa dele estava presente, a esposa dele sempre foi presente. E isso é engraçado porque eu me lembro quando eu era criança, eu acompanhava minha mãe quando ela ia no médico, e ela ia no ginecologista, e esse costume, os ginecologistas no Brasil também têm. Não importa se o ginecologista é homem ou mulher. Eles, quando vão fazer certos exames, eles chamam a enfermeira ou a assistente do consultório para testemunhar o exame também. Então, Billy Graham cunhou essa regra de ferro. Ele não passava tempo sozinho com as mulheres. Isso aqui é bem importante. Ele não passava tempo sozinho com as mulheres. O Billy Graham, então, fez escola, porque isso impactou a forma de vários pastores ao longo do mundo interagirem. Eu cresci em igrejas brasileiras, onde houve uma época que aqui no Brasil começou muito pastor famoso cair em adultério, que era a expressão. Basicamente, os pastores estavam passando o cerol nas irmãs, e uma das formas de prevenção que eles encontraram para evitar até boatos foi colocar portas de vidro para que a secretária, quem estivesse fora, pudesse ver ele atendendo a pessoa e saber o que estava acontecendo. Claro que hoje em dia isso é imbecil porque ele pode, pelo WhatsApp, onde ninguém está vendo, desenrolar as coisas lá. Então essa regra é meio idiota. Ele pode passar tempo sozinho online. Mas eu te dei essa introdução do Billy Graham para te falar do desenvolvimento disso. Aqui está o desenvolvimento.
Mike Pence. Mike Pence foi o vice-presidente da administração Trump. Mike Pence, ele é um político americano tradicional, religioso. E o Mike Pence, ele é um cara que ele cunhou uma regra, que é a regra do Mike Pence, que basicamente é uma cópia descarada da regra do Donald Trump. Mas o que a regra do Mike Pence fala? Ele não se reúne sozinho com outras mulheres e não bebe álcool sem a esposa dele estar do lado. Aí por quê? O que tem em comum? Mike Pence e Donald Trump, eles são pessoas que estão atreladas numa realidade onde um homem pode ser acusado de ter relações com uma mulher e ele perder a carreira que ele construiu para isso. E isso começou aqui com o movimento Me Too, que é datado de 2017. O Mike Pence, ele é 2018. Mas o Me Too como movimento, ele foi muito engraçado, porque aqui que vocês vão ver nessa tela, ele surge como uma hashtag. Então, basicamente, sabe aquele papo gabinete do ódio, manipulação de rede social? O movimento Me Too foi um ataque coordenado de mudança de cultura na sociedade. Então você viu várias pessoas importantes, artistas, passando vários anos depois, falando que um ou outro homem, acusando esses homens de terem praticado coito forçado, o que não tem como provar. Isso é ruim para um país democrático onde o julgamento é baseado em provas. Isso não tem validade jurídica, porém tem validade social e pode destruir a reputação de um homem. E aí, o Mike Pence foi eleito em 2018. Deixa eu voltar aqui a tela dele. O Mike Pence, ele foi eleito, se eu não me engano, foi em 2018 para ser vice-presidente. E ele foi em 2017, no auge do movimento Me Too, foi quando o Mike Pence foi eleito. E aí, o Mike Pence, por ele ser um americano clássico, e ele instituiu a regra do Billy Graham. E essa regra do Billy Graham, ela era muito bem conhecida dentro dos ambientes cristãos, como eu vou mostrar mais pra frente. Ele é muito bem conhecido entre os ambientes cristãos, principalmente aqueles que tiveram influência americana, que no Brasil ela é bem conhecida, embora não tivesse o nome dele, porque ela virou um aspecto cultural, as pessoas praticavam, os pastores praticavam essa regra sempre que eles podiam. E então aqui, esse cara, o Mike Pence, ele joga na imprensa essa estratégia dele, de se prevenir contra falsas acusações, ou acusações verdadeiras, desde que ele evite a tentação de ficar sozinho com uma mulher. Então ele evita estragar o casamento e a carreira política dele, e ele evita uma falsa acusação. Então o Billy Graham fez a escola. E se você observar, o Mike Pence, ele parece ser um homem com bastante testosterona. Então ele não vai perdoar se alguém desse mole para ele, e ele se previne de estragar o casamento e perder metade do patrimônio que ele acumulou, e de levar falsas acusações com a simples atitude de levar a esposa dele nos eventos. Aí você deve estar achando, né? Por que eu estou falando do Billy Graham e do Mike Pence? Por causa dessa matéria aqui. Eu vi essa semana que o Sandman gravou um vídeo sobre essa matéria, e aí foi que eu cheguei na questão do Mike Pence. Aqui, essa matéria aqui está falando que o movimento Me Too está liberando uma exclusão das mulheres nos escritórios, e esse é uma matéria de um jornal sul-coreano. Se você ouve K-pop ou lê manhwa, que são os mangás coreanos, você deve ter uma base da cultura coreana. Mas lá na Coreia, assim como no Japão, você tem uma cultura de bebedeira após um expediente, que é uma forma tipo de aliviar a tensão, sabe? O seu patrão, o seu chefe é um babaca durante o trabalho, então uma forma de aproximar a equipe e aliviar a tensão é você sair com seus funcionários para beber. Pode ser num bar, onde vai ter mulheres envolvidas, então escolhem alguns bares, né, abertos, ou mesmo em clubes noturnos e prostíbulos, que aí vai variar do quanto o seu chefe gosta de você. Isso é bem cultural na Coreia do Sul. A bebedeira é onde você pode sair bêbado e arrastado para casa. O que acontece é que quando o movimento Me Too embarcou lá na Coreia do Sul, e se você ver a data aqui da matéria, eu vou dar um destaque aqui, deixa eu ver se dá. Essa matéria é de 2018, ou seja, um ano depois do movimento Me Too. Quando isso aconteceu lá na Coreia do Sul, os homens adotaram a chamada
regra do Mike Pence, que é, na verdade, a regra do Billy Graham. Aqui nessa matéria você vê várias mulheres, elas reclamando que elas passaram a ser excluídas. Está sendo muito desconfortável trabalhar naqueles dias. Porque antes, na hora da bebedeira, em 2017, todo mundo se reunia e ia beber. Todo mundo ia beber. Homens, mulheres, todo mundo ia interagir. Quando estourou o movimento Me Too, começa as mulheres sendo excluídas dessa bebedeira para evitar a acusação de assédio quando elas estavam bêbadas e assim os homens perderem o patrimônio deles. Tem até eu não lembro qual foi o humorista que falou isso, que nada se coloca na frente do homem e de seu vale alimentação. Então os homens, para não perder o vale alimentação, eles tomaram essa decisão e as mulheres não são convidadas, até porque isso é um aspecto cultural. Eu lembro que uns tempos atrás saiu uma cartilha, depois que estourou esse negócio do Me Too, para falar sobre como você valoriza as mulheres no ambiente de trabalho. E aí veio com esse papinho dos homens terem que chamar elas pro happy hour. Falei, cara, happy hour não é o local de trabalho. Você convida para beber com você as pessoas que você acha que são interessantes por qualquer motivo que seja. Qualquer motivo que seja, essas pessoas são interessantes, eu vou chamá-las para beber. Só que quando essa cartilha começa, você vê o nível de desespero porque os homens tomaram a decisão mais lógica para eles. Se a gente só interagir com as mulheres dentro do local de trabalho, nós vamos evitar problemas. E pensa comigo. Se você não tem 15 anos, eu sei que tem alguns ouvintes aqui que eles são menores de idade, você nunca trabalhou, vou adaptar isso para sua escola. Imagina que depois do expediente, já que a escola é um trabalho, né, vamos botar assim, como diziam meus pais, o seu trabalho é estudar. Você tem seu expediente escolar lá, que é o seu trabalho, o adulto. Você pega um horário lá de 9 às 5, o adulto na escola é o meu expediente, que é de 9 a meio-dia, um negócio assim, 7 a meio-dia. E aí, depois da escola, você sai da escola, e aí você sai com um grupinho de amigos exclusivos, ou depois do seu trabalho, e vai fazer uma diversão lá. Ou vocês vão ouvir música, comer uma pizza. Vocês são menores de idade, vocês não podem beber álcool, né? Eu espero. E já que se você for maior de idade, isso é problema seu. Aí você tá lá, você é maior de idade, tá bebendo. Aí lá pinta um clima. Pintou um clima, ou porque ela bebeu, ou porque você bebeu, parece que pintou um clima. Vocês se deram bem. Vai fazendo isso toda semana. Ao final de um mês, vai haver um mínimo de tensão sexual construída fora do ambiente de trabalho. Só que você vê essa pessoa todo dia no ambiente de trabalho. Para onde você acha que essa tensão sexual vai? Ela vai estourar no ambiente de trabalho ou no caso da escola. Só que, se as pessoas em volta não estavam naquele happy hour, só quem estava lá sabe o que você viveu e aquela pessoa viveu. Quando você sai do happy hour, se você não sabe, quem não tem testemunhas em volta, você não tem provas, vai parecer que você é só um assediador babaca. E os homens na Coreia do Sul perceberam isso. E em 2018, qual foi a decisão que eles tomaram? Acabou-se o expediente, a gente pega e vai embora. Por quê? Aqui, essa primeira testemunha, ela fala uma coisa engraçada aqui. Quer ver? Uma coisa engraçada não. É triste, porque eu imagino que isso no local de trabalho seja algo muito pesado, mas infelizmente foi o que fizeram com a sociedade. Tá aqui. Mas a office worker é trabalhadora de escritório, mas essa pessoa que trabalha no escritório gostaria de criar laços com seus colegas de trabalho e ela sente que essa oportunidade de criar laços foi roubada dela contra a sua vontade. Abre aspas, eu não fiz nada errado, mas eu sinto como se eu estivesse sendo tratada como se eu tivesse feito. Ela diz. Por quê? O que aconteceu com esse chefe? Essa mulher que está falando que se sente como foi tratada errada, ela tem 29 anos e ela trabalha na capital, em Seul, e ela diz que o chefe dela, ele diz para as empregadas, para as mulheres que trabalham lá na equipe, irem para casa quando os homens estão saindo para beber. Entendeu? Toca o sinal lá, no final do expediente,
E a cultura sempre foi essa: vamos todos sair para beber. Do nada, esse chefe, provavelmente ele foi instruído pelo RH dele, ele não tomou isso da cabeça dele, com risco de levar processo, ele provavelmente foi instruído pelo RH, e ele provavelmente tem esse e-mail do RH para provar. Ele chegou e falou: acabou o expediente, cultura de beber depois do expediente. Ele vira para as mulheres e fala: vão para casa, ou vão beberem com vocês, mas basicamente vocês não vão sair com os meninos vão beber junto, menino com menino, menina com menina. Isso aconteceu em 2018 na Coreia do Sul. Um evento direto em menos de um ano, em outro lugar do mundo, é onde o Me Too estourou. Aí tem uma outra trabalhadora, também em Seul, e ela menciona aqui, vou dar um destaque aqui, e o que ela menciona? Que o chefe dela, ele falava muito com todos os trabalhadores, todo mundo que trabalhava lá, mas nesses dias de Me Too, ele tomou uma decisão e ele só fala e só manda instruções com o staff feminino por mensagens. Antes ele era um cara simpático, conversava e interagia. Depois do movimento Me Too, apenas o indispensável e profissional. Acabou, ele cortou. E isso ficou ruim, porque ela percebeu que parece que ele também disse aos outros trabalhadores que ele teme que qualquer comentário possa ser mal interpretado pelo staff feminino. Aí essa outra mulher fala o seguinte: eu sinto como se eu tivesse me tornado invisível em meu escritório. Ou seja, pararam de dar atenção para ela, é isso que ela está falando. E isso é um efeito colateral do movimento Me Too. Vamos recapitular a linha do tempo. Pregador Billy Graham, com medo de perder a sua reputação, que era apenas nisso que se baseava a profissão, a carreira, o ministério dele, criou uma regra onde ele só interagiria com mulheres se tivessem pessoas em volta e a esposa dele. Ele nunca iria interagir com mulheres sozinho. Tinha que ter a esposa dele lá, tinha que ter testemunhas na hora da interação. Ele não ia comer sozinho, ele não ia sentar sozinho, ele não ia fazer nada sozinho. Mas esse cara, foi essa ideia dele, no auge do Me Too, quando ele surgiu lá em 2017, o vice-presidente da época, que foi eleito, que era o vice do Trump, ele falou que ele seguia essa regra do Billy Graham, mas ele não falou que era Billy Graham, ele adaptou para o aspecto político dele, e ao mesmo tempo que ele fez isso, ele automaticamente, a regra se tornou a regra do Pence. Deixou de ser regra do Billy Graham, porque ela saiu do meio religioso e entrou no meio secular de profissão e virou a regra do Pence. E na Coreia do Sul, isso começou a ser adotado em 2018. Até que, trocando aqui a tela, o mesmo jornal, olha só, uma matéria de 2020. E essa matéria aqui de 2020 foi no meio do pandemônio. Nessa matéria de 2020, o que aconteceu? Vamos ler o título. Poderia a regra de Pence ajudar a prevenir assédio sexual? A falha de acusação de assédio sexual contra o ex-prefeito de Seul, Park Won-soo, acho que é assim que fala, renovou os focos sobre a discussão de gênero praticado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. Repara aqui que está sendo chamado de... tem outlandish. Eu acho que é fora de proporções. Eu não sei traduzir isso aqui. Mas vamos botar. É uma segregação de gênero fora de proporções praticados pelo vice-presidente Mike Pence. O epônimo regra do Pence estabelece que o vice-presidente nunca irá comer sozinho com uma mulher que não seja a sua esposa e não irá atender às suas funções, ou seja, cumprir suas funções onde tem álcool, ou seja, comparecer em eventos que tenham álcool sem a sua esposa ao lado. Essa é a regra do Pence, que é uma adaptação da regra do Billy Graham. E olha só, essa regra de 2018, lembra que eu falei a matéria de 2018? Observe isso aqui em 2020. Algumas companhias, falando que é sul-coreana, elas adotaram a regra do Pence para se guardar contra contra o assédio sexual endêmico nos locais de trabalho
e reforçados pelas festas de bebida depois do expediente. Mas isso não apenas homens. Mas por isso que não apenas homens estão em pânico com a reação. É uma reação. Com isso, não apenas os homens que tiveram uma reação de pânico ao movimento Me Too. Mulheres têm, em alguns casos, queimado por causa dos seus chefes, homens, excluindo elas de qualquer socialização de escritório ou simplesmente demitindo elas para se esquivarem de tentações e falsas acusações. Ou seja, foram tomadas medidas drásticas na Coreia do Sul que estão excluindo as mulheres do local de trabalho, mas é uma linha do tempo. Isso aqui agora é de 2020. E tudo isso teve um efeito colateral nas mulheres. Muitas mulheres estão furiosas de serem... Esse patronized aqui é tipo... Não é patrocínio. Patronized é uma palavra que tem a ver com você ter um cuidado excessivo. Protegidas. Muitas mulheres estão furiosas de serem protegidas desse jeito. Uma trabalhadora de 28 anos no oeste de Seul disse: se a regra do pence é justificada, então existe outra solução. Encher os altos postos de trabalho com mulheres. Eu realmente estou com raiva quando pessoas pensam que o gênero da vítima é o problema que deve ser erradicado. E aqui eu já tenho acompanhado umas matérias muito interessantes que eu soube que na Coreia do Sul, feminista é uma palavra que está dando processo. Você chamar uma pessoa de feminista, você é processado. A pessoa, porque ela está sendo tratada como ofensa. Essa matéria aqui de 2020 mostra uma mulher de 28 anos, que não é as mesmas da outra matéria, porque elas tinham 30 e 28 em 2018, que ela está querendo uma solução feminista, mas ela não vai aceitar ser chamada de feminista. Porque isso está dando um problema muito sério na Coreia do Sul. E aí, esta mulher, ela dá uma ideia. A solução é você colocar mulheres em postos em alto comando. Só tem um problema nisso na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país, uma sociedade extremamente tradicional que ainda está em guerra com a Coreia do Norte. Se você acompanha o canal, você sabe que eu já falei aqui em vários vídeos que para você sustentar uma sociedade onde as mulheres têm o comando, esta sociedade precisa estar vivendo num ambiente de fartura e não pode ter nenhum tipo de guerra. Uma sociedade em guerra sempre terá padrão patriarcal, porque são os homens que vão ficar no exército para morrer. Isso é o padrão. Então, se tem muito homem nos postos de alto comando, é porque essa sociedade demanda que esses homens fiquem nos postos de alto comando das empresas como se fosse uma espécie de serviço militar. E isso impede uma mulher de alcançar o topo? Não. Ela pode alcançar o topo ou por herança, mas aí ela tem que pertencer a uma família poderosa, ou por mostrar um serviço excepcional sem falhas. E vale a pena mencionar que não são todos os homens que chegam no topo. Para um homem chegar no topo, ele tem que passar por cima de muita gente. E as mulheres teriam que fazer isso na Coreia do Sul, e eu não sei se isso aconteceria lá. Mas, por um lado, ela tem razão. Você não resolve o problema do assédio sexual excluindo as mulheres, mas esses homens, eles não estão resolvendo o problema do assédio sexual. Eles estão resolvendo o problema de serem acusados de assédio sexual, muitas das vezes injustamente. Não todas, é verdade, porque como a Coreia do Sul é uma estrutura extremamente hierárquica, os superiores lá têm um costume, se você acompanha um pouco de cultura coreana, por dorama, acho que dorama é o japonês, os dramas coreanos, acompanha ou pelo manhwa ou qualquer forma de cultura popular que vem de lá, uma sociedade hierárquica como essa sociedade sul-coreana, os superiores, eles têm um poder praticamente abusivo sobre os subordinados, eles fazem basicamente o que eles querem. Então, se um superior quiser abusar de uma mulher, provavelmente ele vai fazer, e se não tiver nenhuma contramedida com isso, ele simplesmente vai sair impune.
Isso, inclusive, é um plot de muitas histórias de manhwa e de doramas coreanos. É uma história razoavelmente comum lá, para você ver como isso é normalizado naquela sociedade. Só que, com o movimento Me Too, esses homens começam a ficar expostos, e aí eles vão tomar a decisão que é evitar ser falsamente acusados ou ser verdadeiramente acusados, que é o caso mais comum que deve acontecer lá. Mas as mulheres começaram a ser excluídas do ambiente de trabalho da Coreia, e a Coreia, vale a pena lembrar, ela está passando por um problema de natalidade, eu acho que está menos de 1 a taxa de natalidade da Coreia, acho que em 2018 já estava menos de 1. Como é que você aumenta a taxa de natalidade? Você tira as mulheres do mercado de trabalho, e o movimento Me Too, assim como a Lei Mariana Ferrer aqui no Brasil, se mostrou uma verdadeira armadilha que vai começar a excluir as mulheres do local de trabalho. Aqui no Brasil, o Me Too ele evoluiu para a Lei de Violência Psicológica, que vai ter a mesma função aqui. Observe aqui, aqui mais uma, abre aspas, de uma secretária de uma empresa lá de 25 anos de idade. O incidente foi claramente causado pelos erros do ex-prefeito e aí estão tentando jogar para os outros, colar nos outros a vergonha da existência da tentação feminina. E vale a pena lembrar, né? O Billy Graham, a regra dele, vale a pena lembrar essa noção de tentação feminina. Vou pegar de novo o exemplo da história. Billy Graham era um homem com poder, ele era um homem bem alto, dava para ver que ele tinha um padrão de testosterona muito alto, e ele sabia que ele não poderia arriscar cair em tentação, e ele criou essa regra para ele. Era um princípio de vida dele. Só que os fãs dele acharam essa ideia maravilhosa e converteram numa espécie de regra cultural que o Mike Pence acabou absorvendo. Mas vamos continuar aqui. Outros políticos têm discutido a regra do Pence. Em março de 2018, o governo disse que excluir trabalhadoras do ambiente de trabalho viola as regulações de oportunidades iguais. A Assembleia Nacional criou 2 regras lá para impedir que mulheres sofram discriminação em contratações a partir do gênero, mas, presta atenção, de 2020, a Câmara lá dos deputados da Coreia do Sul, os deputados federais lá, tentaram passar 2 leis que proibiam que mulheres sofressem discriminação em contratações por causa do seu gênero. Foram 2 vezes, mas essas 2 vezes falharam em conseguir aprovação. Isso em 2020. Ou seja, resultados do Me Too através do mundo. Sabe quando a gente vê aquela história agenda 50-50, que é para ter 50% de homens e mulheres em locais de trabalho? Então, essa história do 50-50 surgiu com força depois do Me Too, porque a consequência natural era as mulheres serem excluídas do ambiente de trabalho. A única forma disso não acontecer é você forçar que elas sejam 50-50. Só que você não pode fazer o governo obrigar isso como lei, porque se o governo fizer isso, como aconteceu na Coreia do Sul, as pessoas vão entender que o governo está se metendo. Mas, todavia, entretanto, o mundo hoje não é regido pelo governo. Como antigamente o mundo era regido pelos grandes proprietários de terra, o mundo hoje é regido pelos grandes fundos financeiros. São os fundos que controlam os bancos e os bancos centrais. Se um dos critérios para obter crédito, grande volume de crédito para a sua empresa, for você aderir a uma agenda onde metade da sua força de trabalho seja de mulheres, adivinha só o que vai acontecer? As empresas vão acabar fazendo e o governo não vai se meter nisso, a não ser, claro, que os próprios industriais façam o governo travar os bancos que fizerem isso. Só que aí você vai ter uma correria, né? Bancos de países ruins como o Brasil para investir vão ficar excluídos do sistema de crédito global, porque aqui vai dar um problema de se a galera bater firme e não aceitar essa interferência nem dos bancos. Os países que isso acontecer, eles vão ficar excluídos de um sistema de crédito mais global. Mas essa agenda 50-50, ela existe apenas para
garantir que as mulheres tenham acesso às vagas, né, na empresa. Isso é para garantir isso, porque dada a política do Me Too, e essa história de que basta colocar mulheres em postos de comando, isso é razoavelmente fácil de resolver. É só ter mais mulheres abrindo empresas. Se mais mulheres abrirem empresas, mais mulheres estarão em altos postos de comando dessas mesmas empresas. É só isso. É só isso. Porque as empresas que já estão competindo, elas vão ter um problema sério em adaptar isso. Bom, vamos continuar aqui. Aqui tem uma matéria que eu vou subir aqui. Esse aqui é de 2014. Essa matéria é de um pastor, que ele, deixa eu dar um zoom na cara dele aqui, ó, bem modernoso ele, que aqui no canal, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, né, ou eu já fiz essa semana, não sei, sobre a diferença da modernete para o modernoso. Esse cara, ele está criticando a regra do Billy Graham e ele fala para você amar como Jesus. Vamos recapitular a regra do Billy Graham. Ele diz que você, principalmente se você for casado e você é um líder, essa regra basicamente é para líderes. Você, se for casado, é líder. Você não pode se encontrar com outras mulheres. Depois foi adaptada para gêneros, pessoas do sexo oposto, sozinho, sem testemunhas para interagir. Ou seja, você não janta sozinho, você não entra na casa dessa pessoa sozinha, você não vai dar uma carona para essa pessoa, ficar vocês dois sozinhos no carro. Não tem nada disso. Para quê? Para evitar falar que vocês estão em adultério. Ou o mais comum, que aconteceu muito nas igrejas, quando estoura um escândalo de adultério, alguém falar, tá vendo? Foi porque eles andavam muito tempo sozinhos. E isso é muito comum. Então, essa matéria aqui de 2014, 3 anos antes do Me Too estourar e da regra do Mike Pence estourar na grande mídia, esse cara tá falando que a regra do Billy Graham era um padrão dentro dos ambientes protestantes evangélicos nos Estados Unidos. Essa regra era um padrão e ela servia para quê? Prevenir contra assassinato de reputação. Entenderam? Essa regra do Billy Graham nunca saiu de cena, nunca saiu. Mas aqui ele vai falar sobre os problemas. E ele vai falar, aí aqui você vê que ele é um modernoso porque ele está usando termos de esquerda e direita dentro do diálogo. Porque ele usa muito a expressão gênero. E principalmente isso daqui. Nas igrejas onde as vozes das mulheres foram marginalizadas, essa regra separa as mulheres de receberem ou darem ministrações a qualquer outro que não fosse uma mulher. Então, esse homem está reclamando em 2014 que essa regra do Billy Graham criou um costume nas igrejas onde as mulheres, quando elas são elevadas ao cargo lá de pastoras, ministras, elas só podem interagir com outras mulheres. E algumas igrejas, elas nem se tornam, que tem muita igreja que não aceita a mulher em liderança por questões lá doutrinárias. Mas as que aceitam, nos Estados Unidos, muitas delas falam, não, a mulher vai aceitar essa regra e ela vai ficar sozinha com esse cara aqui. Não pode. Ela só pode interagir com mulher e os homens só interagem com homens. E aí ele vai ter toda uma explicação do porquê isso é errado, porque você não pode. E aqui ele vai dar um dado que desse número aqui, em 2005 e 2006, fizeram uma pesquisa lá e entre pastores evangélicos, 1.050 pastores evangélicos, e 30% deles disseram que tiveram um encontro sexual com algum paroquiano ou membro lá da igreja dele. Ou seja, essa regra não previne infidelidade. Uma coisa que esse cara não fala, por exemplo, é que nessa pesquisa aqui, ele não diz se esses pastores são casados ou solteiros, ele não informa isso. Mas, basicamente, essa regra do Billy Graham, por exemplo, ela existe porque o Billy Graham não é idiota, ninguém era,
E ele sabia o seguinte: você só é tentado por uma mulher quando você convive muito com uma mulher. Então, se você é um pastor solteiro, se você está num posto de liderança solteiro em uma igreja ou é um político, muitas pessoas vão tentar se aproximar e isso vai causar um problema. Se a sua reputação, se o seu dinheiro, sua fonte de renda não depende de você e a sua sexualidade, elas são coisas independentes, essa regra não faz diferença nenhuma para você. Mas ela faz diferença se você depende disso para viver e se a sua sexualidade influenciará a sua renda. Aqui nas igrejas brasileiras pentecostais, por exemplo, na maioria delas, você é proibido de usar entorpecentes. Álcool, drogas, você é proibido. Então, qual foi a regra que foi instituída aqui? O membro dessas igrejas não frequenta bares. Por quê? Porque ele não pode, ele tem que fugir da tentação de beber. Ah, mas ele vai em mercado. Ele vai em supermercado, mas o setor de bebida no supermercado é longe das outras coisas. Não ficam juntos a bebida alcoólica da não alcoólica. Mas o fato que se você ficar constantemente interagindo com o objeto da tentação, uma hora você cairá na tentação. É por isso que uma das regras de tentação que tem na Bíblia é: você não enfrenta a tentação. Da tentação você foge. Porque a tentação, por ser uma tentação, ela é invencível. Uma hora você vai perder. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você tem esse pastor modernoso que ele está falando que essa regra ela vem acompanhada de várias histórias perigosas sobre traição e ela acaba sendo colocada e relacionada com medo do sexo oposto. Lembrando que não é medo, é simplesmente você saber o seu limite e não se aproximar. Lembrando que para todo mundo, qual foi o erro, na verdade, né, da maioria das igrejas lá? Eles pegaram uma decisão pessoal e transformaram numa regra cultural. E isso é problemático. Existem sim pessoas que podem interagir com o sexo oposto e dentro das igrejas e tal, e não vai dar problema nenhum, porque essas pessoas ou elas têm uma libido mais baixa, ou elas não têm tanta beleza física assim para atrair a mulherada. Ponto, isso vai acontecer. Porém, para aqueles que são mais bonitos ou mais ativos, têm um nível de testosterona maior, essa regra vale a pena. Só que aí eles fizeram a loucura, separa todo mundo e acabou. Ninguém é de ninguém, vai ficar junto. E realmente isso não vai atrapalhar, isso não vai impedir. Mas se o homem, no caso o pastor, depende da reputação dele para ganhar dinheiro, ele vai tomar a decisão do Billy Graham de cortar relações com o sexo oposto da mesma forma que os homens sul-coreanos fizeram. Só que essa matéria é de 2014, e em 2016, essa moça aqui, você tem esse site Mulheres Líderes, que é para mulheres que trabalham na liderança. E essa moça aqui, Tracy Bianchi, ela estava muito revoltada porque ela sofreu um golpe da regra do Billy Graham. Ela trabalha para um ministério lá, uma igreja, uma posição. E é engraçado que ela foi trabalhar para um novo ministério, mas não é na igreja em que ela serve. Ou seja, é como se ela fosse membro de um lugar, voluntária em um lugar, mas ela ganhava dinheiro trabalhando para outra igreja. Eu sinceramente não sei como isso funciona nos Estados Unidos. E essa moça chamou um colega dela de trabalho e falou: vamos almoçar um dia desses. Porque ela olhou, né? Poxa, as pessoas, outros colegas de trabalho, eles estavam livres. Todo mundo, vamos almoçar, vamos. Aí ela chegou para esse cara e falou: vamos almoçar. E aí, esse cara mandou um sonoro não. A resposta dele foi essa: eu não vou almoçar com você. Isso irá transmitir a mensagem errada. Qual é a mensagem errada? Ela levou um golpe da regra do Billy Graham, que virou a regra do Pence. E por quê? Porque ele argumentou com ela que em organizações cristãs, homens e mulheres não almoçam juntos, não andam de carro juntos, não se encontram em escritórios a portas fechadas ou se sentam juntos em encontros.
Lembrando que essa regra aqui, originalmente, é homens casados com mulheres solteiras, entendeu? Tipo, se você é solteiro, essa regra não se aplica, mas aqui ele levou ela num nível acima. Que ele tá falando o quê? Para você evitar esses comentários, você não vai interagir com as mulheres, para você evitar a tentação. E ela ficou ofendida. Porque ela nunca tinha sido servida, levado na cara a regra do Billy Graham. Ela sabia que existia, provavelmente essa é uma cristã moderna, então ela foi para uma igreja mais tradicional, onde o igualitarianismo, o complementarismo deve ser mais comum, e ela levou um golpe na cara de um homem com um pensamento mais tradicional. E quando isso aconteceu, ela ficou doida com isso. E ela tenta fazer uma... Ela falando que faz sentido pro Billy Graham, porque o Billy Graham, ele estava o tempo todo sobre escrutínio. Ele tinha certos rivais, até outros pastores tentavam pegar ele no flagra. Mas ele tomou essa decisão para evitar de ser acusado de trair a esposa dele e assim perder o ministério dele. Aí tá aqui, ó. O Billy Graham, reconheceu que mesmo um simples arranhão de escândalo poderia destruir todo o trabalho celebrado nas cruzadas evangelísticas que ele fazia. Aí essa mulher comenta: eu não invejo o tremendo escrutínio que ele deve ter encarado. Um grupo de céticos e críticos esperando se o famoso evangelista, imaginando, ponderando se aquele famoso evangelista ele era legítimo. Para Graham, essa regra funcionou. Ou seja, ela está falando que essa regra para Graham funcionou porque muita gente estava em cima dele querendo saber se ele era aquilo mesmo. Aí ela vai e faz o golpe aqui do Billy Graham para Jesus. Aí ela pega aqui aquela regra, a regra pessoal do Billy Graham se tornou uma decisão ministerial e se tornou abaixo do medo e do mal entendimento. E os cristãos resolveram usar essa regra. Só que ela vai tentar fazer um negócio aqui que eu achei meio engraçado como foi engraçado, né? Porque ela bota assim, né? Jesus se relacionava com mulheres. Então, vale a pena mencionar o seguinte: a regra do Billy Graham, ele se relacionava com as mulheres, mas ele se relacionava com as mulheres quando a esposa dele estava presente. Ele não se relacionava com as mulheres sozinho porque ele era casado. Jesus não era casado, então não faz sentido essa reclamação que ela está falando aqui, porque a regra do Billy Graham não é sobre homens e mulheres não ficarem juntos. Isso já é uma modificação. A regra do Billy Graham é: se você é casado, ou seja, se você tem a perder reputação e patrimônio por causa de rusga de infidelidade, você não se relaciona com as mulheres. Presta bem atenção: reputação e patrimônio. Era isso que a regra do Billy Graham protegia, e é por isso que o Mike Pence está usando, e é por isso que os homens sul-coreanos estão usando. É um desenvolvimento natural. Aí essa moça fala o seguinte: pense sobre isso. Jesus se relacionava com as mulheres. Pense sobre isso. Jesus se encontrou sozinho com uma mulher, assim como as mulheres também. Ele permitiu que uma mulher pecadora lavasse seus pés com cabelo. Sim, era um jantar, tinha testemunhas, não foi sozinho. Ele consistentemente encontrava com mulheres, encorajava elas em sua fé e partilhava sobre o reino, o trabalho do reino. Eu não sei de onde ela tirou isso. Você tem nos evangelhos algumas interações com mulheres, quase nenhuma, para dizer nenhuma, Jesus estava sozinho. Ele sempre estava acompanhado dos discípulos ou com testemunhas. Ou a única exceção talvez seja a mulher samaritana, mas era um lugar aberto, era o poço. Então era um lugar, tipo uma praça pública, onde todo mundo poderia ver o que estava acontecendo. E isso vai voltar mais pra frente aqui. Ou seja, ele nunca interagiu com mulheres isolado. O que ela está tentando falar é: Jesus interagia com mulheres, mas não isolado. Sempre onde tinha testemunhas e onde não poderia gerar maus entendidos, como, sei lá, apareceu alguma mulher falando: Jesus, esse filho é seu, e naquela época não tinha DNA,
e alguém vai falar assim, não, ele pode falar, não, como que é meu? Aí alguém poderia falar, é verdade, esse filho não é de Jesus, porque a gente nunca viu ele sozinho com uma mulher. Ele sempre está acompanhado ou em lugares públicos. E era assim que ele se protegeria, viu? Até Jesus sabia dessa regra. Vocês deviam aprender mais com Jesus. Jesus era um homem muito bom. Falar nisso, eu já vou adiantar. No Natal vai ter o especial Jesus, o Alfa dos Alfas. Já tô assumindo esse compromisso aqui com vocês. Não percam, é o especial de Natal do A Vida Cobra. Melhor que Porta dos Fundos. Então, essa moça pergunta: por que nossas igrejas, ministérios e organizações cristãs estão menos inclinadas a seguir Jesus do que Billy Graham? Querem mais seguir Billy Graham do que Jesus? Porque, como eu acabei de explicar, a regra do Billy Graham, Jesus praticava uma coisa muito semelhante. Não é sobre você estar sozinho. Até porque vale a pena mencionar que o texto sagrado que elas mencionam, no caso que seria a Bíblia, o texto sagrado para ela, diz que Jesus não tinha mulheres entre os 12, eram sempre homens. Jesus tinha uma tropa que andava com ele só de homens. As mulheres, quando elas apareciam, elas faziam um trabalho mais... elas ficavam tão próximas assim. Durante os 3 anos do ministério de Jesus, ele só trabalhou com homens. Então dá pra ver que esta moça, que se diz uma líder cristã, ela está mentindo em relação à própria fé dela, e isso é muito perigoso. Se ela mente, presta bem atenção, essa mulher está falando que Jesus andava com mulheres quando ele não andava. Significa que para ela falar que um homem tá com uma mulher quando ele não tá, um homem moderno, essa mulher falaria. Ela botou Jesus na roda, cara. Não fui nem eu, foi ela. Então, vamos seguir aqui. E ela bota, quando o Billy Graham fez essa regra, mulheres não estavam no staff da maioria das igrejas e nem no topo da liderança. Mulheres foram marginalizadas e cortadas das oportunidades de fazer networking, compartilhar ideias e no desenvolvimento das organizações. Mesmo se mulheres fossem convidadas a palestrar ou serem representantes em encontros importantes, as reais decisões eram feitas no café, depois do almoço ou em longas horas de carro depois de um seminário ou 16 buracos no campo de golfe. Quando mulheres eram apagadas desses momentos, as organizações sofriam. Então, o que ela está querendo falar aqui? Que a maioria das decisões de trabalho não são feitas em trabalho. Você, fora do trabalho, às vezes sempre vai ter um ou outro conversando, fora daquela tensão do trabalho, às vezes uma ideia para resolver o problema que estava sendo discutido na reunião apareceria fora da tensão da reunião. E as mulheres só poderiam participar das reuniões. Ou seja, dentro das igrejas, as mulheres eram relegadas no trabalho da igreja. Fora dali, uma conversa, um jantar, onde as pessoas iam trocar ideias de forma não oficial, elas não interagiam e aí elas ficavam de fora. Mas elas ganharam esse direito de participar do grupo dos meninos, só que agora, por causa da regra do Billy Graham, e essa matéria aqui, ela está reclamando que as mulheres eram excluídas e elas estão voltando a serem excluídas dos trabalhos ministeriais, porque as verdadeiras decisões não são tomadas nas reuniões, são tomadas fora das reuniões. As reuniões meio que servem para comunicar o que foi decidido. E eu vou voltar aqui no início só para vocês verem. Essa matéria é de 2016, cerca de um ano antes do Me Too estourar. Essa discussão já estava acontecendo nos meios cristãos. Essa mulher, vocês viram o discurso dela aqui embaixo, dá pra ver que ela passou pelo processo do feminismo, e assim como o modernoso que eu mostrei antes, ela trouxe as ideias de igualdade, de participação das mulheres no comando das organizações para dentro das igrejas que historicamente não tinham. Mas ela está se esquecendo de um fator muito importante, em que as pessoas não são obrigadas a interagir umas com as outras. Pessoas interagem de acordo com as regras que elas instituem para si mesmas. Se por um lado tem uma regra social que meio que obriga homens e mulheres a interagirem juntos,
Por outro lado, tem uma regra daquela sociedade menor que diz: homens casados não interagem com mulheres que não sejam suas esposas. É uma regra social, são duas regras sociais. São concorrentes? Sim. Não para as esposas, porque as esposas vão ter a garantia de fidelidade conjugal, pelo menos dentro do ambiente de trabalho. Nada impede esses homens de frequentarem prostíbulos, nada impede. Mas, se o patrimônio deles estiver em risco, eles vão seguir essa regra. Só que esta moça está reclamando, porque ela está se sentindo excluída do poder de tomar a decisão. E aqui você tem E esse aqui é uma linguagem de shaming muito interessante. A regra também reflete negativamente aos homens que a reforçam, um fato que muitos não consideram. Eu honro que meus colegas estejam tentando fazer quando eles tomam essa decisão comigo, de me evitar. Ele estava tentando fazer isso como se ele sentisse o direito de proteger ambos de nós. Minha imediata reação, eu pensei, foi um envergonhamento por ele. Ela se sentiu envergonhada por ele. Em vez de encontrar a si mesma impressionada pela sua decisão firme e postura de se manter de pé diante do fato, eu considerei que ele devia ter uma secreta atração para as nossas mulheres do staff. E eu, subitamente, desacreditei nele e em suas preocupações e me preocupei sobre seu relacionamento com esposa e família. Aqui vem uma linguagem de envergonhamento muito séria, que ela chega e fala assim, eu traduzi do jeito do Oscar da Globo, né? A regra reflete negativamente aos homens que tentam reforçar, porque eles falam que eles estão tentando evitar a tentação, mas eu não consigo deixar de pensar que ele está se atraindo por nossas colegas de trabalho. Abre parênteses aqui, ele está atraído por mim, é isso que ela está falando, só que ela não quer parecer petulante, fecha parênteses. Mas eu comecei a me preocupar sobre a relação com ele e da família. Vou pegar aqui um show do Chris Rock que ele fala, uma vez que ele foi jantar com a esposa dele e chegou uma amiga com a esposa, aí a esposa dele foi no banheiro e levou a amiga junto. E o Chris Rock chega e fala assim, minha esposa fez certo, porque eu transaria com aquela mulher em cima da mesa. O que o Chris Rock está falando? Eu conheço meus limites, e por eu conhecer os meus limites, minha tensão sexual, eu não vou arriscar ficar sozinho com essa mulher, porque se ela me der um mínimo de mole, eu pego ela. É isso que o Chris Rock está falando. Isso facilitaria muito as relações dos homens e mulheres se todos os homens falassem isso. Se você me der mole, eu te pego. Você é um nerdzinho e não pega ninguém? Ah, eu tô na friend zone. Fala essa frase pra tua amiga, e se você é casado, deixa isso bem claro na sua cabeça. Se te der mole, você pega, mas você tem que deixar a pessoa sabendo disso. Se você já sabe disso, pronto. Quando o Billy Graham coloca a regra e o Mike Pence também coloca essa regra, eles estão falando o seguinte: se me der mole, eu passo o cerol, eu não vou arriscar. E só que esta mulher, ela resolveu usar isso para ofender esse homem. Ela resolveu falar, eu acho que ele tem problemas com a família dele. Não, às vezes ele está muito bem na família dele. Só que ele percebeu que se o capim balançar, ele vai dar um pau na preá. Infelizmente, tem gente que não entende isso, porque ela está envergonhando, presta bem atenção, uma cristã está envergonhando um outro cristão pela estratégia dele de evitar cair em tentação. Ela está ignorando que o fato de... ela está tratando como se fosse ruim ele sentir uma atração sexual por membros do staff. Quando você para e pensa, cara, a atração sexual ela é uma coisa natural como a fome. Você não pode criticar alguém porque ela está com fome. Você pode criticar alguém, sei lá, você é um vegano, você pode criticar um amigo seu porque está comendo um bife. Mas mesmo você começou agora a prática vegana, não sei se tem veganos ouvindo, vai demorar um tempo até o seu corpo aprender a se desintoxicar e não querer comer carne. Durante um tempo, você vai evitar interagir com carne porque você decidiu não comer carne, então durante um tempo você vai evitar a tentação.
Isso é o que um vegano em início de carreira faz. E é o que esse cara está fazendo. O vegano não interage com a carne se ele tiver ainda vontade de comer carne. E esse homem não vai interagir com mulheres porque ele sabe que ele vai passar o cerol. Isso não tem nada a ver com o relacionamento dele com a família. Tem a ver com o desejo sexual que esse cara tem. Tem a ver com como ele vai interagir com as mulheres à volta dele. Tem a ver com a humanidade dele. E essa é a estratégia dele. A mesma estratégia vale quando a tentação do homem é violência. Ele é um homem muito violento. Ele vai evitar ambientes de confronto. Ele vai falar, não, se eu entrar em certas discussões eu vou acabar agredindo e matando alguém. Ele não vai fazer isso. Veganos fogem de ambientes que tem carne se ele acha que ele não pode comer, que ele não vai resistir à tentação. Homens que acham que não vão resistir à tentação fogem desse ambiente com mulheres. Da mesma forma, todo mundo que tem uma tentação, uma coisa que ele sabe que ele é fraco. Cara, vou voltar aqui. Já que é uma mulher ofendendo esse homem, se uma mulher está de dieta, o que elas fazem? Elas não chegam perto de doce. Quer dizer que ela tem um problema de autoestima com relação a si mesma? Não. Quer dizer que ela decidiu que durante um tempo ela não vai comer doce e ela vai se abster de interagir com o doce sempre que ela puder. Sempre que ela puder. Porque é isso, você foge da tentação. Só que elas não estão entendendo, essa moça aqui, entretanto, e essa matéria de 2016, antes do Me Too, ela não está entendendo que esse homem quer evitar arriscar o casamento dele. Ou seja, o egoísmo dela está ofendendo esse homem porque ela não entende que essa estratégia que o Billy Graham fez faz sentido para muitos homens. Faz sentido. Aí ela continua aqui embaixo. Muitas mulheres que experimentaram a regra do Billy Graham pela primeira vez tiveram reações similares. Ou seja, ela conversou com outras mulheres e elas falaram: eu acho que ele estava me desejando e por isso ele botou essa regra. E vamos ser sinceros, provavelmente é isso mesmo. Mas isso não é para você rir. Isso era para você mostrar que esse homem está levando a sério a fé e os votos dele. E aí, no final, elas acham ruins. Elas acham ruins. E elas chegam a um ponto de falar assim, mulheres começam a imaginar se elas deveriam estar preocupadas sobre seus colegas de trabalho, ou seja, ela começa a insinuar que aquele homem ele pode ser um possível assaltante de coito, porque é isso que está implícito aqui. Uma das coisas que você ganha ao interagir com mulheres ao longo do tempo é que você percebe que, dependendo de como ela escreve, o discurso ele não é direto. Ele não vai usar uma palavra, vai usar às vezes um parágrafo inteiro para chegar numa ideia. Então você tem que filtrar a ideia o máximo que você pode e tentar resumir com o mínimo de palavras possíveis. Estar preocupado, começar a imaginar se deveriam estar preocupadas sobre seus colegas de trabalho, significa esse cara pode ser um roubador de coito. Ela diz pior, a regra atualmente faz muitas mulheres ficarem nervosas de estarem em qualquer sala com homens. E eles podem começar a ficar obsessivos em como o apropriado pode apropriado ou não parecer uma tentação. O que significa que o que eles deveriam vestir, se eles deveriam sentar, como eles deveriam sentar, onde deveriam sentar e mais. Isso é como homens querem afetar seus colegas de trabalho? Cara, preste atenção aqui, que isso aqui é dentro de um ambiente religioso. Ela não está falando de trabalhar numa empresa. Aqui já começou a mentalidade de misturar a educação secular da universidade com a educação religiosa, estão em conflito aqui. Por quê? O que ela está reclamando? As mulheres começam a ficar muito obsessivas em como se elas estão parecendo ou não apropriadas ou se elas estão aparecendo ou não uma tentação. Então elas se preocupam com como vão se vestir, onde vão se sentar e outras coisas. Vou te contar uma regra muito engraçada sobre igrejas. Eu cresci em igreja, alguns ouvintes aqui também, e eu me lembro que o pastor da igreja que eu cresci proibiu as mulheres de sentarem na primeira fileira, porque era a fileira que dava de frente para o púlpito. E eu me lembro dele ser muito enfático que ele colocou a regra. As mulheres vêm para a igreja de saia, e porque era proibido ir de calça nessa época, elas sentam na primeira fileira de saia e elas não
cuidam das pernas. Muitas vão provocantemente com uma saia mais curta ou mais justa. Algumas igrejas colocavam no primeiro banco um bloqueio assim para os homens lá em cima, as pessoas lá em cima não verem. Mas as que não tem, a regra é mulheres no segundo banco. E isso foi porque, presta bem atenção, esse pastor ele está falando para a igreja o seguinte: eu não sou obrigado a resistir à tentação. A regra é evitar a tentação. Então, para eu ficar evitando e começar a desejar essa mulher e arriscar o meu casamento, e minha carreira, meu sustento e meu ministério, mulheres sentam no banco de trás, a não ser que estejam de calça. E aí as mulheres que frequentavam a igreja de calça eram as mulheres convidadas. E assim foi durante anos e nunca deu problema. Todo mundo entendeu e sabia a regra como funcionava. Então, dentro de uma organização cristã, essa regra faz sentido dentro, vou falar de novo, dentro das regras da religião cristã, essa regra faz sentido dentro das regras da organização cristã. Quando você vai pensar no ambiente secular, por exemplo, e onde a roupa é um sinal de status, no ambiente cristão, a roupa ela tem que ser um sinal de modéstia, ela não pode ser um sinal de poder. No ambiente secular é o oposto. No ambiente cristão não é muito bonito, embora exista muito hoje em dia, mulheres com roupas muito curtas, muito justas, muito decotadas e transparentes. Na verdade, esse tipo de roupa só é usado em balada, porque o contexto da balada, onde você chama a atenção para o seu corpo, faz sentido. Num contexto religioso, e eu aprendi isso vendo Esquadrão da Moda, sim, me julguem, eu gosto de ver Esquadrão da Moda, porque eles têm algumas lições lá, e tem muita Red Pill no Esquadrão da Moda, que vocês não têm a menor noção, porque não sejam preconceituosos, senhores. Falo pra você, a Red Pill pode vir de qualquer lugar. No ambiente religioso, você não pode chamar atenção para si. A atenção é da divindade. É muito parecido com as regras do casamento. Numa cerimônia de casamento, apenas a noiva tem autorização social de usar branco, porque se outra mulher estiver usando branco, vai parecer que você tem duas noivas, e naquele dia a atenção é da noiva. São regras sociais para garantir um melhor convívio. Alguém inventou, não sei, mas é assim que o sistema tem funcionado. E essa faz uma regra que faz muito sentido. Você não dividir a atenção, você não chamar a atenção. Da mesma forma, você entrar de calça jeans na praia não faz sentido. O contexto daquele ambiente é roupa de banho. Então, cada ambiente tem um contexto e tem uma roupa adequada para ele. E algumas regras são artificiais, outras serão naturais. E embora esta moça esteja reclamando disso, aqui chega a parte de ouro desse artigo de 2016. Eu vou ter tudo lá no início, junho de 2016, antes do movimento Me Too estourar nos Estados Unidos. Bem antes. Aqui, quem irá modelar relações de trabalho saudáveis? Cara, presta bem atenção, isso é antes do movimento Me Too. Isso é antes. Ela tá falando que depois que esse cara excluiu ela do jeito que ele fez, para não trazer má interpretação sobre casamento dele, sobre o casamento. Ele não tá falando sobre assédio e falsa acusação, não, ele tá falando sobre o casamento dele. Ela ficou com raiva, saiu e viu as pessoas nos trabalhos seculares, os homens e mulheres, vou botar aqui, homens e mulheres trabalhando em trabalhos seculares, que eles estavam livres para compartilhar ideias em público, aprender mais sobre seus colegas e compartilhar um pouco fora do escritório. Mas eu trabalho para uma organização cristã e eu devo fazer isso sozinha. Ou seja, ela estava vendo vários homens e mulheres que trabalham para organizações não cristãs, comendo, rindo, interagindo, almoçando, e ela sentiu inveja que eles têm uma relação heteronormativa de trabalho feliz, enquanto ela estava excluída a ser sozinha. É uma espécie de inverno, só que para mulheres que trabalham em igrejas nos Estados Unidos. E isso em 2016, antes de estourar o movimento Me Too. Aí, aqui está o ouro da matéria. A verdade, mulheres e homens nem sempre trabalharam juntos com integridade, mas ter uma regra não irá prevenir isso.
Se as mulheres cristãs e os homens cristãos não podem modelar como honrar um ao outro e servir juntos com integridade, quem irá? O que ela está falando? Se nas igrejas a gente não consegue, no ambiente cristão, a gente não consegue, homens e mulheres não conseguem interagir juntos, onde isso vai acontecer? E aí em 2017 estoura o Me Too. Pois é. Se nós continuarmos a esconder atrás da regra do Billy Graham, que um ano depois virou a regra do Mike Pence, em vez de interagir com nossos colegas de diferentes gêneros, nós iremos perder as contribuições que homens e mulheres trazem juntos aos lugares onde eles servem. Pior que isso é que teremos medo e desacreditaremos informações aos nossos parceiros, a nossa parceria, e vamos escolher respeito mútuo. Em vez disso, em vez do medo e descrédito em nossa parceria, vamos desenvolver respeito como Jesus mostrou quando ele escolheu trabalhar e honrar mulheres, mesmo se isso signifique sair para almoçar. Na verdade, vou voltar a falar de novo, Jesus só interagiu com mulheres em ambientes com testemunhas. Seus 12 discípulos, na verdade 12 numa versão, 70 em outra, eram todos homens, e existe um motivo para isso, né? Então ela deixou o lado dela modernético falar mais alto que o lado religioso, infelizmente. É uma heresia, mas é o problema dela. E aqui vamos chegar à nossa conclusão. O movimento Me Too, aqui ó, vale a pena, 2020. Uma outra mulher escreveu indo além da regra do Billy Graham. Isso daqui já é pós-Me Too. Dentro das igrejas, reclamando da mesma coisa, que as mulheres estavam sendo excluídas do ambiente religioso, e ela vai reclamar porque aqui foi uma noite que ela se reuniu com os pastores, e quando ela estava reunida, o marido dela não trabalhava ali na igreja, era a única família que não trabalhava, e acabou a reunião e ninguém queria dar uma carona para ela, porque ela era uma mulher casada e ela não ia sozinha num carro. Eu me pergunto, 2020 já tinha Uber. Não sei porque ela não chamou um Uber, mas tudo bem. Aí ela ficou reclamando porque que nenhum desses homens poderia dar uma carona para ela. Ela estava reclamando que a regra estava atrapalhando ela em algum aspecto em relação ao tempo dela. Pois é, infelizmente essa reclamação é meio triste porque é mais uma vez baseada na ideia do egoísmo muito próximo do que na estabilidade das comunidades, já que essa regra foi usada, havia um motivo, né? Mas, enfim. Mais uma aqui, a gente tem... Mais uma, mas esse aqui é de 2018, problema com a regra do Billy Graham, pós-Me Too. Aqui, ó, vale a pena, ó. Outubro de 2017 é quando o movimento Me Too estoura, quando ele vai estourar com força. E aqui tem uma opinião de 2018 pós-Me Too, que aqui é onde a regra do Mike Pence, a regra do Billy Graham, se tornou a regra do Mike Pence. Ih, peraí, deu ruim. Tá, voltando aqui. Aqui está porque mulheres poderosas não usam a regra do Mike Pence. Elas não podem. Por quê? Porque, como os altos postos, aqui é o Mike Pence, como boa parte dos altos postos e certas decisões são feitas em ambientes masculinos, golfe, áreas de cigarro, clubes e afins, e as mulheres, muitas dessas mulheres em alta posição, elas não são nem casadas, elas não podem se dar a esse luxo de vou trazer o meu marido para quando a gente for conversar. Isso não vai acontecer. Isso não está acontecendo. Até porque você vai ter quase nenhuma referência a assédio sexual contra mulheres em altos cargos de poder, por motivos culturais, mas contra homens tem muito. Então, entra aquela questão da cultura ocidental, né? Que um homem negar sexo é vergonhoso, um homem forçar sexo é perigoso. Então, os homens que negaram sexo às suas chefas diante de um claro assédio sexual, eles vão se silenciar com medo de serem ridicularizados. Então a gente nunca vai ter acesso a esses dados. Já os homens chefes, eles percebendo que eles poderiam perder muito, eles tomaram a única decisão racional,
que é parar de interagir com mulher. E é interessante, em nenhum lugar no mundo diz que ele é obrigado a mentorar as mulheres, dar instruções pós-trabalho para as mulheres. Em nenhum lugar do mundo diz isso. Nenhum mesmo. Mas diz que ele tem que contratar. Ele vai contratar e vai deixar ela à própria sorte. Só que o networking não é construído no local de trabalho. Durante o seu expediente, você mostra a sua capacidade. Fora do expediente, você constrói a afeição que vai te garantir a promoção. E o Me Too excluiu as mulheres disso. E então, para concluir, esses foram os efeitos do Me Too, que já são basicamente previstos desde lá da década de 50 pelo Billy Graham, considerado por muitos o maior evangelista protestante dos tempos modernos. Alguns até dizem depois de todos os tempos, mas de todos os tempos eu já acho demais. Quero que vocês reflitam sobre isso, mas que isso fique bem claro, né? A gente teve aqui no Brasil a Lei Mariana Ferrer, e eu fiz um vídeo sobre a oportunidade de trabalhar com segurança eletrônica, que vai ser um mercado que vai bombar se os homens quiserem continuar praticando o coito sem compromisso. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Já vi notícias sobre homens que conseguiram se livrar de acusações porque eles tinham sistema de segurança com câmeras e gravação de áudio, se livraram de falsas acusações com isso. Então fiquem espertos, senhores, porque o negócio está ficando doido. O Estado sempre vai querer mais poder. E o movimento Me Too, ele foi um dos primeiros movimentos de correção. E quando as mulheres começaram a achar que elas estavam com muito poder, as pessoas começaram a ir embora. E isso sempre aconteceu. Toda vez que o ser humano entende que um ambiente para ele sobreviver está muito difícil, ele migra para outro lugar ou ele muda de atitude. Isso é natural no ser humano. Esse foi o vídeo de hoje. Esse é a estreia do modelo de vídeos mais longos, que vai surgir preferencialmente sábado, domingo, às 18 horas, que eu chamo de intravenosa, que é uma Red Pill que não é por via oral nem supositório. Ela é intravenosa, que é para você ficar pensando nela durante a semana. Aqui quem falou com você foi CPMF, fui o seu anfitrião. Deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse novo formato. E vai ter um link aqui embaixo onde vocês podem sugerir notícias para eu comentar e podem botar algum tema que vocês gostariam que eu trabalhasse aqui, mas vai ser principalmente notícias. Sim, eu estou comentando o Peter, estou imitando descaradamente o Ancapsu Classic, porque é muito bom aquele sistema dele. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.